E, pastor, o senhor havia me relatado que como que foi essa aproximação, porque o senhor não era da igreja evangélica, né? O senhor era da igreja católica, né? O senhor era como que eu falo, uma pessoa que era dedicada, né, à religião, não querendo falar mal nem nada, mas como que foi essa transição? O senhor havia me falado da sua avó, né, que ela era católica. Como que foi essa transição para a igreja evangélica? Como que foi essa transição? Como que foi para o senhor? Então, eu nasci numa família católica, né? Minha família, meus avós, minha mãe, meu pai. E aos 8 anos de idade, a minha avó, por parte de pai, né, que a gente morava junto, ela então veio conhecer a Deus através da Igreja Assembleia de Deus. A minha avó conheceu a Deus e ela como ela tinha alguns problemas de saúde, ela não podia ir para a igreja sozinha. Então eu ia com ela, a gente ia toda quinta-feira. Então eu era católico, naquela época, ainda criança, eu fazia crisma, estava fazendo crisma, estudando ali na igreja católica. Mas aí então ela começou a ir, e eu comecei com ela todas as quinta-feiras, que ela ia para o culto, eu ia com ela. Então isso foi praticamente uns 2 anos, né, frequentando a igreja com ela. Foi onde eu conheci a palavra de Deus, ainda quando criança, conheci o Evangelho, e aquilo ali foi uma semente que foi plantada no meu coração, na minha vida. Então, ali depois eu já estava com uns 10 anos de idade, ela veio a falecer, né? Minha avó, o Senhor recolheu, e ali eu parei, né? Porque não tinha mais crente na família. Então, no começo, só para dividir, então no começo, como que ela fez essa conversão? Ela tinha pessoas amigas ou algum conhecido que sempre às vezes falava, né, convidava para poder ir para a igreja evangélica, ou ela já conhecia, ou ela já foi? Como que foi, assim, você sabe mais ou menos como que... Olha, eu não lembro muito, mas assim, tinha vizinhos, né? Tinha vizinhos ali próximo que já era crente, já era da Assembleia, e eu lembro que naquela época o irmão da Assembleia, ele ia fazer culto lá. Ele fazia culto na rua, à noite, né? Culto ao livre. E foi aonde ela conheceu a importância do evangelismo, né? Na rua. Muitas vezes a gente acha, livre, né? Acha que é uma bobeira, né? Mas aí o fruto. Pastor, hoje, ao longo do podcast, vocês vão conhecer melhor ele, né? Mas para vocês verem qual que é o impacto que dá evangelizar na rua. Jesus, ele sentou na mesa dos doentes, né? E ele falou, ninguém melhor que precisa de um médico a não ser os doentes. Né? Então, ele diz, eu vim para os doentes, para os enfermos, né? Exatamente. Para os perdidos. Exatamente. Então a sua avó ali, creio eu, que no momento que ela estava ali, talvez de angústia, né? Talvez também pelo problema, né? Então, assim, acarretou nessa conversão. Né? Isso. O senhor também acredita nisso? Sim, com certeza, né? Sim. Que ela já estava com os problemas de saúde, já não estava bem, e ela teve esse encontro com Jesus, né? E depois da partida dela, que gerou frutos na família, que veio a conversão de praticamente 50% da família, né? Veio depois da partida dela, mas até então era só ela mesma, mas ela deixou frutos. Então, creiamos assim que Deus, ele meio que viu nela, né, os pedidos, creio eu que ela orava muito por vocês, né, os pedidos dela. Com certeza. Deus viu nela um coração aberto, né, um coração quebrantado, né, e Deus, ele agiu, né, agiu em prol da filha dela, né, mesmo ela estando partido,
Deus ainda foi e Salvou resgatou, a família, né? salvou a maioria Todos os filhos. da família, né? Sim. Então, assim, como que foi para o senhor saber do falecimento da sua avó? Porque, assim, a sua avó, ela foi muito importante, né? Eu creio eu, para a sua vida, não só como espiritual, mas também como pessoa, né? Como familiar, né? Então, assim, como que foi esse baque, assim, o senhor havia falado que depois o senhor acabou, talvez, entristecido, né? E voltado para a Igreja Católica, mas da Católica vamos deixar um pouquinho para depois, mas como que foi esse baque aí? Olha, eu era criança praticamente, tinha 10 anos, então eu sentia ali naquele momento, porque a gente era muito apegado, né? Morava juntos ali, mas foi assim, uma perda que não tem como explicar, né? É difícil, você perdeu uma pessoa muito querida, então, mas eu era muito criança, né? Então você acaba esquecendo logo, aquilo ali se supera rápido, né? Mais rápido que um adulto, porque como criança, então, e ali foi, assim, eu acredito que Deus, através do Espírito Santo naquele momento, porque foi um baque para a família, foi algo assim de repente, né, que aconteceu, passou mal de madrugada e já não teve mais jeito. Realmente, quando a criança, né, ela perde um ente querido, ela tem uma facilidade a mais do que um adulto, também pelo tempo, né, de convivência, tudo, né? Então, assim, e outra coisa, a mentalidade também, às vezes não tem tanto, né, igual uma pessoa adulta que às vezes já conviveu muito, né, às vezes, porque pega um afeto maior, né? Sim. Então, assim, eu mesmo já passei por isso. Na época, eu estava com 8 anos de idade, minha avó também veio a falecer. Então, minha avó, assim, ela tinha eu como se fosse um filho, né? Então, assim, para mim também foi muito, muito forte. Só que ela não foi repentino, ela teve internada durante, acho que foi 20 dias, decorrente da diabetes, né? Sim. Mas, assim, doído do mesmo jeito, né? Mesmo ficando 30, 40 dias internado, morrer de repente. Vai doer. Uma hora ou outra você vai ter essa. Que nem. A gente pode estar preparado que for, mas dali passa ali 5, 10 dias, já aí cai a ficha aí. Sim. Né? Então, assim, só Deus mesmo, né? Deus, o Espírito Santo, para trazer o conforto, a força, né? Para a gente superar a perda de um ente querido.